Quem está querendo ouvir Deus falar nessa noite através da sua palavra? Coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, permanecemos na Tua presença, carentes somos de ouvir a Tua direção, a Tua voz, a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nessa noite, por meio da Tua palavra, se cumpra o Teu propósito. Fala conosco, Senhor, que a Tua palavra seja o remédio que nós necessitamos, seja o alimento que nós precisamos para essa semana, para esse tempo, para esses dias. Que o Senhor possa usar a minha vida como um canal de bênção para a Tua igreja nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Teu nome. Eu sou totalmente dependente de Ti nessa hora. Te peço que a Tua graça me envolva, que o Teu amor, o Teu poder, a Tua sabedoria enche o meu coração, a minha mente, os meus lábios nessa noite, para que o Teu povo seja verdadeiramente alimentado pela Tua palavra. Eu creio que assim o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém? Dá um amém bem forte para Jesus aí. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 6. Não é João Evangelho, está lá no finalzinho da Bíblia. Você vai abrir em Apocalipse e vai voltando, e você vai encontrar aí 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. É lá no finalzinho da Bíblia. Como é um livro pequenininho, algumas pessoas podem ter talvez dificuldade de encontrar. É 1 João, capítulo 2, versículo 3. E temos certeza que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Vou ler de novo o versículo 6. Quem diz, quem declara, quem afirma que anda nele, também deve andar como ele andou. Dá um glória a Deus aí. Irmãos, o censo do IBGE 2022, ele apontou que no Brasil, nós tínhamos em 2022, com certeza nós já estamos em 2025, esse dado já deve ter se multiplicado algumas vezes. Nós éramos em 2022, 26,9% de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil. Essa notícia pode produzir pelo menos dois efeitos. Um, de alegria. Que bênção! O Evangelho de Cristo alcançou 26,9%, quase 27% da população brasileira. A gente celebra. Só que por outro lado, isso causa em nós uma preocupação. Porque se você percebe, 26,9%, quase 27% de cristãos, de evangélicos no Brasil, esse país deveria estar sofrendo os efeitos dessa conversão, desse arrependimento, desse evangelho sendo produzido como fruto na vida diária de todas as pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo. Isso é quase que dizer, matematicamente, que a cada 4 brasileiros, um é evangélico. A cada 4 brasileiros, um é evangélico. Se você perceber que cada evangélico vai ganhar pelo menos uma alma para Jesus por ano, eu estou sendo muito raso. Se cada evangélico ganhar uma alma para Jesus por ano, durante 4 anos nós teremos 100% de cristãos evangélicos no país. A minha pergunta é,
por que isso não aconteceu. E a resposta é de duas uma: ou esse dado é mentiroso, ou essas pessoas que se dizem evangélicas estão na igreja, mas não estão em Cristo. E eu quero hoje pregar um pouquinho sobre essa diferença entre estar na igreja e estar em Cristo. Ser evangélico, declaração de fé. Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico, da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. Corta isso aí do YouTube. Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Tá. Frequentador de igreja, de um lado. Do outro, discípulo de Jesus. E aí eu quero provocar você numa reflexão nessa noite, para você olhar para dentro de si mesmo. Isso tem que ser feito de maneira pessoal e intransferível. Não dá para pedir para o outro examinar. Hoje é ceia, e quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11 sobre instruções a respeito da ceia do Senhor, ele diz que o homem deve examinar cada um a si mesmo. Então há um espelho colocado diante de nós hoje, como se fosse um reflexo de nós mesmos, para a gente poder olhar para dentro de nós. E abandone qualquer dedo apontado agora. Eu peço que nessa noite, à medida que a palavra vai sendo ministrada, você vai se olhando nesse espelho, para reconhecer se nós temos sido de fato discípulos de Jesus ou frequentador de igreja. E se nós estamos só na igreja e não em Cristo. Há uma diferença gritante entre essas duas coisas. 27 praticamente por cento, 1 a cada 4 brasileiros, frequentam a igreja aos domingos à noite, são dizimistas e ofertantes, exercem funções e cargos dentro da igreja, eles cantam no coral, eles tocam na banda, eles vigiam a porta, eles cuidam do som, eles olham a mídia, eles vão nas festas, nos eventos, nas cruzadas, são batizados nas águas, participam dos retiros, das EBDs, dos cultos de orações, dos eventos promovidos pela igreja, dos seminários e simpósios. 1 a cada 4 brasileiros estão envolvidos em atividades religiosas. Mas a pergunta é: podemos afirmar que 1 a cada 4 brasileiros estão em Cristo? São discípulos de Jesus ou frequentadores de igreja? E a diferença está básica. Estar na igreja, cumpre os ritos da igreja, batiza nas águas, dá o dízimo, frequenta EBD, toma ceia. Estar em Cristo é diferente. Estar em Cristo é praticar as obras de Cristo. Eu quero que você repita comigo em alta voz, diga: estar na igreja é cumprir as ordenanças da igreja. Agora, estar em Cristo é praticar as obras de Cristo. Eu te encorajo, frequente os cultos de domingo. Eu te incentivo, participa da escola bíblica, quarta-feira online. Se você tem um compromisso nesse dia de trabalho ou de faculdade, você pode assistir depois, fica gravado. Participa dos cultos de oração, toda sexta-feira, das 7h30 às 8h30, estamos aqui orando. Seja um dizimista, seja um ofertante, contribuinte fiel e regular na casa de Deus. Participa dos seminários, dos congressos, dos retiros. Só que você precisa entender que isso não faz de você um cristão nascido de novo, discípulo de Jesus. Frequentar a igreja aos domingos à noite não faz da gente pessoas mais importantes ou melhores do que as pessoas que não frequentam a igreja. E eu não estou aqui fazendo apologia a alguém não frequentar a igreja, muito pelo contrário, sou o primeiro encorajador de você participar de
todas as atividades que a igreja promove. Isso vai cooperar com o seu crescimento, com a sua edificação, com a sua maturidade espiritual, com o seu caminho de fé, e você vai perceber que ao longo do tempo, você vai só crescendo e sendo aperfeiçoado na graça de Cristo. Só que eu não posso resumir a minha vida cristã a frequentar o culto de domingo. É isso que eu quero te falar nessa noite. E frequentar o domingo à noite no culto, levantar a mão e dar um glória a Deus, deixar uma oferta, um dízimo, falar um aleluia, cantar um louvor, ouvir uma palavra, receber a bênção apostólica, e na segunda-feira viver, andar como se fosse um ateu praticante. E só vai acionar o botãozinho Deus outra vez na próxima semana. Tem cristão que só abre a Bíblia na quarta-feira, que é dia da escola bíblica, e não lê a Bíblia, não lê a palavra, não se alimenta da palavra diariamente. Só vai orar na sexta-feira, porque é hoje que é o dia da oração, e não tem uma vida devocional diária. Aí ele está comprometido com a EBD, comprometido com o culto de oração, comprometido com o ritual da igreja, mas não está comprometido com as obras de Cristo. Porque Cristo disse: quando orardes, ele esperava que a gente orasse. Quando jejuardes, ele esperava que a gente jejuasse. Quando der esmola, ele esperava que a gente o fizesse, atos de justiça. Então, uma vida cristã, para dizer, de fato, não sou só um frequentador de igreja, mas um discípulo de Jesus, é na segunda-feira, quando você pisar os pés para fora da sua casa, no seu trabalho, na faculdade, nos lugares que você anda, que você frequenta, exalar o bom perfume de Cristo. E quem passar perto de você vai saber que tem algo diferente na sua vida, que tem um Cristo vivo sendo manifesto através da sua boca, que você é a boca de Jesus falando aos ouvidos, que você é a Bíblia que aquelas pessoas não lê. É dentro do Uber. Você está assim? Sabe como eu venci? Orando, apresentei a Deus, coloquei na presença de Deus, e Deus resolveu, me deu força, me deu graça, me ajudou. Opa, tem um servo de Deus andando dentro do meu carro. No seu local de trabalho, você colocar a natureza de Cristo à sua frente, de maneira que as pessoas vão reconhecer que você não é qualquer pessoa, você é um embaixador de Cristo, um representante de Cristo nessa terra. E a maneira como as pessoas agem perto de nós, isso demonstra que tipo de impressão a gente está causando na vida das pessoas. E um discípulo de Jesus não causa uma má impressão nas pessoas. Dependendo da roda de conversa que você se assenta, as pessoas têm liberdade de falar todo tipo de atrocidade, de pornografia, de besteira perto de você, sem mudar de cor. Isso significa que a sua postura de cristão não é bem definida naquele grupo que você frequenta. Quando as pessoas se sentem à vontade de se aproximar de você para falar mal de outras pessoas, significa que a impressão que você está causando na vida delas não é uma impressão de um discípulo de Jesus. Você já imaginou alguém se aproximando de Jesus para falar mal dos outros? Um dia chegou Pedro, astuto e impulsivo, Jesus dando instruções para ele, ressurreto em João 21, e o o discípulo João vinha caminhando atrás, e Pedro pergunta: tá bom, o senhor vai fazer tudo isso aí na minha vida, mas e esse aqui que está andando atrás de nós? Pedro querendo dar notícia da vida dos outros para Jesus. Jesus deu uma respostada nele e falou bem assim: quanto a ti, o que eu estou te dizendo é isso, mas a esse, se convém a mim deixar que ele viva até o final dos tempos, é problema meu e não seu. Era, em outras palavras, Jesus dizendo para Pedro:
não é hora de falar da vida dos outros. Quem se aproxima de mim não tem tempo para falar mal dos outros. Quem se aproxima de mim, se aproxima para ser cheio, para receber. Talvez você fale, eu não falo mal dos outros, mas aí você ouve as pessoas que falam mal dos outros, então você está trazendo uma má impressão. Então, essa demonstração de frequentador de igreja, discípulo de Jesus, começa a ficar meio desproporcional na vida da gente, dependendo de como a gente decide viver. Quem está aí? Andar e estar em Cristo é muito mais que cumprir os rituais da igreja. Coloca o versículo 3, por favor. Versículo 3 diz: e temos certeza de que conhecemos. Pergunta básica: quem aqui conhece a Deus? Ninguém. Que susto! Me dá uma água com açúcar. Eu perguntei na igreja, que eu sou pastor, se alguém conhece a Deus. Ninguém levantou a mão. Opa, obrigado, Oscar. Peraí. Quem aqui conhece a Deus? A palavra de Deus ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não conhecemos a totalidade de Deus ainda, mas nós estamos caminhando conhecendo o Senhor. Então sim, nós conhecemos, e existe uma maneira de atestar isso. Temos certeza que o conhecemos condição, se guardamos os seus mandamentos. Então eu não posso dizer por aí que conheço a Deus se eu não guardo os mandamentos de Deus. E quem está dizendo aqui, está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então aqui não é os mandamentos de Deus, considerando a lei de Deus, está falando de Cristo, porque o texto fala de Cristo. Lá no versículo 1 diz: Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Está falando de Cristo. Então quando fala que se conhecemos a Ele, a evidência de que conhecemos a Ele, deixa no versículo 3, a evidência de que nós conhecemos a Ele é se nós guardamos os seus mandamentos. Então a prova legítima de que eu sou um discípulo de Jesus e não frequentador de igreja, de que eu estou em Cristo e não só estou na igreja, é que eu tenho na minha vida o batismo da obediência. Guardar os seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos que eu devo guardar? João capítulo 14, versículos 15. Coloca para nós, por favor. Evangelho, João capítulo 14, versículo 15. Diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Sabe qual é a prova de amor que nós damos a Cristo? Tem gente que pensa que é escrever numa tatuagem Yeshua. Que prova de amor. Ou cantar uma canção: Jesus, I love you, I love you, I love you. Postar no Facebook, no Instagram, no status: Jesus, eu te amo. Jesus disse. Percebe que o amor. E outro dia eu preguei aqui na igreja, até o doutor estava aqui. Ele até disse que achou meio contraditório, mas depois ele entendeu que eu disse que amor não é para criança. E muita gente ficou assustado quando eu disse que amor não é para criança. Esse amor aqui não é para criança. Como que é amor de criança? O Enzo fala assim: papai, brinca comigo. Eu falo: agora eu estou ocupado, também não te amo mais. Eu viajei, toda vez que eu viajo eu trago um brinquedo para ele, um presente.
Eu cheguei de viagem e falei: oi, meu filho. Ele pergunta: cadê meu brinquedo? Eu falei: dessa vez eu não trouxe. Ele disse: então também não te amo mais. Porque amor de criança é assim. Se você propõe algum benefício a ele, ele te ama. Mas se você fizer alguma coisa que o contraria, eu não te amo mais. Então o amor de criança, ele vai crescer e ele vai entender o que é amor de verdade. Mas por enquanto criança, na cabecinha dele, se você faz o que eu quero, se você faz o que eu gosto, então eu te amo. Mas se você não faz o que eu gosto, então eu não te amo mais. Sabe que tipo de amor é esse? Amor infantil. Não é esse amor. Porque aquele que ama, ama obedecendo. Aquele que me ama, me obedece. Quem está aí? Então, a maneira de você demonstrar o seu amor, e não é amor de criança, porque tem gente que diz que ama a Deus, mas não obedece. Vai lá no boteco da esquina agora e pergunta: quem aqui ama Jesus? Todo mundo. A Bíblia diz que o diabo crê, que estremece, mas não obedece. Pode falar. Exatamente, é a maneira de você evangelizar. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas você está evangelizando. As pessoas estão sendo alcançadas pela mensagem que você manda todos os dias. É muita alegria. E o batismo da obediência é a prova do amor que nós damos a Cristo. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então a linguagem do amor para Jesus é obediência. Escreve isso aí. A linguagem do amor do cristão para Jesus é obediência. Se vocês me obedecem, então vocês me amam. Obedece. Se você me ama, você faz o que eu estou mandando. Se você me ama, você cumpre o que eu estou pedindo. Se você me ama, você me obedece. Isso é princípio, irmãos. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é arrozinho com feijão do evangelho, só que é bem temperado. Salta para o versículo 21, por favor. Olha o que diz o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus quer se revelar a você. Só que se você não passar pelo batismo da obediência, ele não vai se revelar. Uma pessoa que não obedece os mandamentos de Deus não vai usufruir da revelação plena de quem Cristo é. Vai ver sombra, vai ver reflexo, vai ficar escondido como Moisés atrás de uma rocha e ver o Senhor passar de costa, mas não vai ter acesso da revelação de quem Cristo é. Isso só está sobre a vida daqueles que têm o mandamento e obedece, que ama de verdade, e enquanto ama é também amado. Quem aí já chorou por um amor não correspondido? É o choro lamentoso de quem não foi correspondido pela catilanga. Vai vendo. Só que o Senhor disse: aquele que me ama é amado pelo meu Pai. Então,
Está aqui um amor que nunca vai deixar de ser correspondido. Se você amar Ele, Ele te ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e vou me revelar. Irmãos, isso é muito glorioso. Eu receber a revelação de Cristo, do Filho de Deus, daquele que pode resolver todas as causas da minha vida. Ele vai se apresentar, como se apresentou para a mulher samaritana na beira de um poço. Estava perdida, mas foi encontrada com sede. Ficaram horas conversando sobre sede, sobre água. Ninguém tirou cântaro, ninguém bebeu água, e todo mundo saiu saciado. Ele vai se revelar como se revelou a Marta e Maria no dia do luto, que Lázaro estava morto há 4 dias. Ele chegou lá dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não é uma condição, a ressurreição é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Mas Ele se apresenta como a ressurreição e a vida para aquele que o ama. Aquele que me ama é amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele, como dizendo: eu sou. Jesus disse eu sou, se revelando muitas vezes na Bíblia. Fala para o seu irmão: e ele disse eu sou. Ele disse eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Ele disse lá em Apocalipse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O que é isso? É a revelação do Filho de Deus e de quem Ele é. Para quem está perdido, Ele se revela: eu sou o caminho. Para quem está na mentira, Ele se revela: eu sou a verdade. E para quem está morto, Ele se revela: eu sou também a vida. Eu sou. Mas se não tem obediência, não recebe a revelação. Se não recebe a revelação, não o conhece. Então só vai reconhecer se amar. E o amor implica em obedecer. É muito difícil entender isso? Sim ou não? O que é difícil então? Praticar. Hoje eu vim pregar para você sobre um batismo de obediência, mas eu também vim pregar sobre um batismo de prática, porque obediência na teoria é bonito, mas na hora de praticar mexe no ego, porque a gente está acostumado a estar no controle de todas as coisas, mas implica em perder o controle da nossa própria vida quando nós entregamos a direção do barco para Jesus. E obedecer, irmãos, implica em deixar o comando, porque quem está no lugar onde a direção é decidida é Ele. Se não for para Ele sentar no banco do motorista, no banco de passageiro também Ele não vai. Quem está aí? Então Ele vai se revelar para quem o ama, e quem o ama é quem obedece os seus mandamentos. Pergunta para mim: pastor, e quais são esses mandamentos? João 13, 34 e 35. Irmãos, eu estou animado para pregar, então vocês ficam animados a ouvir. Acende essa luz do fundo aí, para os irmãos não cochilar. Aí. Que haja luz. Um novo mandamento vos dou. Quem disse isso? Jesus. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. 35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Sois frequentador de igreja?
Não falou, sois frequentador de igreja. Falou, sois meus. Como que as pessoas vão saber que eu sou discípulo de Jesus? Se tiverdes amor uns pelos outros. Como que as pessoas sabem que eu sou cristão, pastor? O IBGE disse que 1 a cada 4 são. O IBGE falou, e é verdade, porque o censo é seguro. Eu e a pastora Luciana trabalhamos no censo em 2010. Censo 2000. A gente vai casa por casa, a gente ia de noite, a gente ia domingo, a gente ia feriado para poder cumprir, porque todas as pessoas tinham que ser entrevistadas. Então aqui, o IBGE está dizendo que 26,9% das pessoas são evangélicas. Então 26,9% das pessoas têm amor uns pelos outros. Aí você pega o padrão de amor lá do mundo. Aí você pega o padrão de amor dentro da própria igreja. Porque dentro da própria igreja tem gente ameaçando sair da igreja porque não está suportando conviver perto de outra pessoa. Aí você sabe se uma pessoa dessa é discípulo ou se ela é frequentador de igreja. Eu vou sair, pastor, por quê? Eu não estou aguentando mais olhar para a cara do fulano. Vai. Então você é frequentador de igreja, porque diz aqui que as pessoas, todos, através desse testemunho, vão reconhecer que vocês são discípulos de Jesus. Quando? Quando você tiver amor. Você entendeu? Então não é o IBGE que vai dizer quantas pessoas são cristãs. O IBGE consegue dizer quantas pessoas se declaram evangélicas, mas é esse testemunho que vai dizer quem de fato está em Cristo. É o IBGE que fala quantas pessoas frequentam as igrejas evangélicas no domingo à noite, mas é esse testemunho que diz quem de fato é discípulo de Jesus. Se tem amor uns pelos outros. Então a linguagem do amor é a linguagem do discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus ama os outros. E não ama só quem é bonzinho com você. Porque ele diz no versículo anterior, volta lá no 34, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então não é um amor de criança. O amor, o padrão, olha aqui para mim. O padrão de amor exigido por Jesus como comprovação e ateste de que você é discípulo dele, existe um padrão para esse amor. E esse amor é assim como eu vos amei. E como Jesus nos amou, ele se entregou por nós. O padrão de amor que nos faz discípulos de Jesus é o amor sacrificial, que é capaz de dar a vida pelo outro. É esse amor, não é amor de criança. Você pisou no meu calo, não te amo mais. É um amor da mesma maneira, da mesma maneira. O que é isso? Mandamento. Mandamento de quem? De Jesus. E nós estamos lendo no 1 João capítulo 2 versículo 4, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E o mandamento que ele deu é um só, que ameis uns aos outros, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Eu acho que eu nunca preguei em 6 anos de igreja uma coisa tão simples como essa, mas algo tão verdadeiro como isso. Posso ouvir um amém? Versículos 4, 1 João 2, 4. Eu já estou terminando. Quando um pastor estiver pregando empolgado assim como eu, e ele disser, eu já vou terminar, vocês têm que falar assim,
Vou falar de novo, tá? Eu já estou terminando. Mas é falso assim, não adianta. Nem adianta assim. Também não há mais você. Assim que a criança faz, sabia? Versículo 4. Aquele que afirma, ó, aqui está falando de uma autoafirmação. É alguém dando testemunho de si mesmo, ok? Não é alguém falando, você é crente, lá da Assembleia de Deus, Pastor Raposo. Não é. Aqui é a pessoa dando testemunho de si mesma. Aquele que afirma, eu o conheço. Como eu perguntei aqui, quem conhece ele? Todo mundo. Quer dizer, ninguém. Quer dizer, só a Rosa. E depois que eu expliquei, todo mundo, eu. Aquele que diz, eu conheço, não obedece os seus mandamentos, ou seja, não ama como ele amou, uns aos outros, com amor sacrificial, assim como ele amou, é mentiroso. Ó, e a verdade não está nele. Fala assim, uau. Se você diz, eu conheço ele, eu sou crente, IBGE. Pois não, estou fazendo censo. Legal. Qual que é a sua religião? Sou evangélica. Sou evangélico. Sou crente. Sou cristão. Ele está dizendo. É a pessoa que afirma. Eu sou da igreja. Como você quiser falar. Mas não obedece os mandamentos, que é o amor. Então essa pessoa que está dando informação para o IBGE, para o recenseador, entenda o que eu estou pregando. Aquele que atende o recenseador e fala para o recenseador que ele é evangélico, que ele é cristão, que ele é de Deus, que ele é da igreja, que ele é de Cristo, que ele conhece Deus, mas não obedece os mandamentos, então é mentiroso. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então se ele é a verdade, não tem como dizer que está com ele e anda na mentira. Porque se anda na mentira, então a verdade não está nele. Deus não tem parte nenhuma com mentira, porque ele é a verdade. Está aqui? Alô? Fulano está aí? Espera aí. Manda falar que eu não estou. Mas tá. Mas mandou você falar. Quem está entendendo? Aí você tem que responder. Como que você faz? Aí você diz assim, ele mandou falar que não tá. Mandou falar que não tá. Tá devendo. Aí vem o cobrador. O menino, mamãe, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Para todos os efeitos, não tem ninguém em casa. Não respira. Vamos na roleta do ônibus. Quantas passagens aqui são 2, mas tem 3 pessoas, não é essa criança. 6 anos não paga, não, ela tem 5. Mentira, irmão, tem 7. Já fez isso? Não, ele tem 7. Você quer brigar, seu filho, você quer brigar porque ele mente, mas você está mentindo na frente dele. Então ele tem escola para mentir. Está matriculado na escola do mentiroso. Mas quando o IBGE pergunta, qual que é a sua religião?
26,9% responde que é da igreja, mas está em Cristo. Se tivesse em Cristo, não estava andando na mentira. Frequenta a igreja, mas é discípulo? Não é que discípulo de Jesus não anda mentindo. Né? A verdade não está nele. Quem é a verdade? Cristo não está nele. Porque a verdade não é uma ocasião. A verdade é uma pessoa. Não, pastor, a verdade é uma afirmação. Não, isso é para quem não teve a revelação de Cristo. A Bíblia diz que aquele que o ama, ele se revela a ele. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade é uma pessoa, e a pessoa é Cristo. Mas se está mentindo, Cristo não está nele. Que Cristo não anda com mentiroso. Quem está aí? Fulano, por que você não veio ontem? Ai, eu estava com dor de barriga. Minha avó morreu. Criança mata a avó, hein? Nunca vi criança matar a avó desse tanto. Alguém já matou um tio, uma tia quando era criança? Tem isso, né? Você não veio fazer a prova, não, meu tio morreu. Mentiu que tio morreu. Mata todo mundo. Só não enterra. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas não adianta só ouvir. Que está em Cristo. Tem que estar em Cristo. Não há nenhuma condenação para quem frequenta a igreja domingo à noite. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Não é nenhuma condenação para aquele que respondeu para o IBGE que é evangélico. Nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. O segredo que eu vim te revelar nessa noite pela palavra não basta estar na igreja, tem que estar em Cristo. Não basta frequentar a igreja, tem que ser discípulo de Jesus. 5, e depois a gente já termina. Todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus verdadeiramente tem se aperfeiçoado. E dessa forma é que sabemos se estamos nele. Nós recebemos o amor de Deus, e à medida que a gente vai caminhando, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós. Como que é o amor de Deus se aperfeiçoando em nós? Ele vai crescendo cada vez mais. Ontem eu amava 10, hoje eu amo 20, e amanhã vou amar 50, e mês que vem eu vou amar 100. Por quê? Porque essa medida do amor que foi derramada na minha vida não é uma medida estática. Essa medida de amor que foi derramada na minha vida é uma medida crescente, porque quem guarda a palavra, o amor de Deus tem se aperfeiçoado nele. Quanto mais você vai sendo perdoado, mais você vai amando. Quanto mais você vai sendo restaurado, mais você ama. Quanto mais você é lapidado, mais você ama. Quanto mais você é moldado, mais você ama. E nisso, dia após dia, o amor de Cristo vai crescendo na vida da igreja. E por fim, mas não menos importante, qual que é o maior desafio do cristão? Se coloque de pé no seu lugar, nós já vamos orar.
versículo 6. O maior desafio do cristão está aqui, no versículo 6. Porque tem gente que pensa assim: aquele que diz que está nele, tem que ir todo culto de domingo na igreja. Aquele que diz que está nele, tem que ser dizimista e ofertante fiel. Aquele que diz que está nele, tem que frequentar a escola bíblica dominical. Aquele que diz que está nele, tem que ir todo culto de oração. E assim segue aquele que está na igreja. Com essa perspectiva, reitero mais uma vez, não significa dizer que essas coisas não são importantes, são e muito. Mas eu estou dizendo que o maior desafio do cristão não pode ser ir no culto de domingo. Porque, irmão, se vir para um culto é tão difícil assim para você, pelo amor de Deus. Se você tem carro, o culto aqui, a cadeira até confortável, não é ruim. Tem ar-condicionado, você não morre de calor, não sei quando estraga. Então não é tão difícil assim, né? Mas tem gente que para a pessoa tem que fazer uma campanha para conseguir no culto. Se bem que Davi, que era rei, podia entrar e sair na hora que ele quisesse. E ele orou no Salmo 27:4, pedindo uma coisa só ao Senhor: que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, se ele que podia entrar e sair na hora que quisesse, orou para vir para a igreja, imagina a gente que ainda tem um monte de desafio para vencer até chegar aqui. Desde uma visita inesperada até a energia que acaba na hora do culto e etc, etc, etc. Mas o desafio não é esse. Vir no culto, isso é ficha. Ser dizimista ofertante, isso é ficha. Frequentar a escola bíblica, deitadão no sofá, com o celularzinho assim. Tem gente que vai até sem camisa assistir a aula. Você está na sua casa, assiste do jeito que você quiser. O desafio não é esse. O desafio é: quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Estamos na igreja, irmão. Simplesinho demais. Tem igreja que facilita o caminho. Achando que está dificultando, eles estão facilitando. Ele fala assim: irmã, tira esse brinco da sua orelha. Bote uma saia até no pé. A partir de hoje você não raspa mais as pernas. E nem corta mais seu cabelo. E nem passa maquiagem. Pronto, você já é uma crente. Achou que está dificultando para a irmã, está facilitando. Que dificuldade que tem você pôr uma saia? Que dificuldade que tem deixar o cabelo crescer? Eu quero ver isso aqui. Dizer que está nele e andar como ele andou. Porque tem gente que está andando vestido de crente, mas não está andando como Jesus andou. Tem gente respondendo para o censo, que é da igreja, que é de Cristo, que é do Senhor, que é evangélico, mas não anda como Cristo andou. O evangélico dá testemunho de que ele é crente quando os vizinhos veem ele todo domingo saindo com a Bíblia debaixo do braço. Domingo. Segunda-feira, tá chutando cachorro perto do portão. O vizinho tá vendo. Tá brigando com a mulher dentro de casa, xingando os filhos, amaldiçoando gerações. E o vizinho tá escutando. Tá xingando palavrão dentro do quintal. E o vizinho tá escutando. Mas domingo à noite, evangélico. Está andando como a igreja quer, mas não está andando como ele andou. Está andando como os usos e costumes impostos pelos homens manda, mas não está andando como ele andou. Frequentador de igreja, mas não é discípulo de Jesus. Vamos orar? Vamos orar pedindo a graça do Senhor, pedindo o Espírito Santo nos ensina a te amar de verdade. Nós vamos levantar um clamor nessa noite pedindo ao Senhor que Ele derrame sobre a sua igreja um batismo de obediência, que nós possamos carregar o testemunho de servo de Cristo
em todos os lugares onde a gente anda. Quem conviver comigo tem que saber que eu sou um representante de Cristo na face dessa terra. Quem trabalhar contigo vai ter que saber que você é uma testemunha viva do amor de Cristo, que você anda como Jesus amou, derramando misericórdia, derramando perdão, derramando cura, derramando palavra, derramando edificação, de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Por onde ele passava, a graça de Deus ia invadindo os lugares, os pés dele pisavam, o amor preenchia os espaços vazios, os quebrantados se achegavam, os rebeldes criticavam, mas daqui a pouco estava no meio, dando glória a Deus e aleluia. Ele montado num jumento, entrando em Jerusalém, as pessoas pegavam os ramos das palmeiras e começavam a balançar, gritando: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. As crianças cantavam de um lado para o outro, e ele dizia: é da boca dos pequeninos que Deus arranca o mais perfeito louvor. Uma atmosfera de alegria estava em torno de Jesus onde ele andava. Isso significa dizer que a alegria de Deus deve entrar nos lugares onde eu entro, que a ressurreição, que o amor, que a graça de Jesus entra conosco. Senhor, nos ajuda a transformar os ambientes em que nós vivemos, nos ajuda, Senhor, a transformar os ambientes em que nós estamos, nos ajuda a carregar esse testemunho vivo